Vídeo com informações do Flamengo, é claro. Eu tô rindo, sabe por quê? Você tá vivo aí do outro lado? Nossa Senhora, que emoção ontem à noite com aquele jogo do Flamengo diante do Bolívar. Gente, vou te falar, eu sabia que seria emocionante, que seria na base da emoção, mas não sabia que seria tanto, mas foi muita emoção. Mas também, quando o juiz apitou ali para acabar o jogo, que catarse! Eu abri a janela aqui em casa e vamos, Mengão! Pô, foi uma loucura, mas eu vou dar minha opinião sobre esse jogo. Tô vendo muita gente reclamando do Tite e também dos jogadores do Flamengo, já vou dar minha opinião, mas no vídeo de agora as informações mais importantes são: Gonzalo Plata, temos novidades sobre esse jogador que está muito próximo de se tornar reforço do Flamengo, e teve também entrevista coletiva de apresentação do Michael, que figuraça, e também Bruno Spindel e Marcos Braz respondendo alguns questionamentos de jornalistas presentes lá no Ninho do Urubu. Então, no vídeo de agora, são esses os principais assuntos. Minha opinião sobre o jogo de ontem. Eu não vou nem repetir o que eu disse hoje no SBT Sport Rio. Eu vou botar o vídeo. Dá uma olhadinha aí no que eu comentei sobre o jogo do Flamengo, sobre as críticas que estão fazendo aos jogadores e também ao técnico Tite. Dá uma olhadinha. Você, torcedor rubro-negro, que espera o Vene Casagrande chegar aqui hoje no SBT Sport Rio, ficar criticando a atuação do Flamengo, ficar criticando os jogadores do Flamengo, você está totalmente enganado. Eu não vou fazer isso. Eu só esperava que o Flamengo se classificasse. Então, torcedor do Flamengo, você tem que ficar feliz com a classificação. É óbvio, o Flamengo não vem jogando bem, mas diante do cenário que foi ontem, um cenário totalmente horrível para o Flamengo, a verdade é essa, tanto é que o próprio Tite, a gente vai falar sobre isso, o próprio Tite passou mal, o Tite está internado no hospital também por conta da altitude. Então, assim, vários jogadores sentiram, entraram em campo muito cansados, totalmente desgastados, e o Flamengo conseguiu a classificação. Isso era o mais importante. Eu acho que o torcedor rubro-negro, ele nesse momento tem que desfrutar. Agora eu quero saber de vocês. Vocês assistiram? Isso aí foi um resumo do que eu falei hoje no programa. Acho covardia criticar jogador, criticar Tite nesse momento. Gente, tem muita coisa a melhorar, isso é óbvio, muita coisa a melhorar. Mas nesse momento é para você desfrutar. O Flamengo está nas quartas de final da Libertadores, depois de muita emoção, de um sacrifício absurdo. Os jogadores foram guerreiros demais. Concorda comigo? Discorda? Pode comentar à vontade aí, deixar a sua opinião, porque isso aqui é um canal extremamente democrático. Outra coisa, galera, o Flamengo divulgou aqui nas redes sociais há pouco que renovou o contrato do goleiro Diogo Alves até dezembro de 2026. O Diogo faz parte do elenco profissional, tem sido relacionado, tem jogado bem pouco, é claro. Vamos para o próximo assunto, entrevista coletiva de Marcos Braz e Bruno Spindel. Mas antes o Michael falou com a imprensa, o cara figuraça, o jeito que ele fala, muito feliz de voltar ao Flamengo, ele deixa isso muito claro. E ele falou sobre preferência também de que lado jogar, tanto o lado direito, na ponta direita, quanto o lado esquerdo. Ele falou que tem uma preferência, não quis falar qual, mas o jeito que ele fala. Pensar, eu deixo para Arrascaeta e outros que são mais inteligentes. Meu negócio é correr, risos, e ele não parava de rir mesmo. Riu muito. Para pensar, tem que chamar os outros. Correr nos dois lados, eu corro. Eu tenho preferência, mas eu quero mesmo é jogar. E aí ele falou sobre a negociação. Quando o Flamengo chama, eu não tenho que escolher. Eu só tenho que aceitar. Eu resolvi tudo e vim embora. Os caras falam, que isso? Vamos embora? Calma, Michel. Não, vamos embora. Ele falando, né, que queria acertar logo. Eu queria muito voltar, estou muito feliz. Eu espero retribuir todo o carinho que as pessoas têm por mim. E aí depois, isso aí é só um resumo do que o Michael disse, a entrevista sensacional que ele deu. Depois Marcos Braz e Bruno Spindel responderam alguns questionamentos. O Bruno Spindel começou respondendo sobre o Wesley. E ele falou, não teve bronca em Wesley. Essa matéria é mentirosa, a matéria que ele se refere é do jornal O Globo. Teve uma conversa muito franca e acolhedora depois que ocorreu que a Atalanta desistiu do negócio. Muitos clubes já demonstraram interesse nele, no Wesley. É um reforço enorme ele continuar aqui. Vamos ajudar o Wesley no que ele precisar. Não teve bronca do Tite, eu repito, hein, Wesley? Pelo contrário, essa matéria é mentirosa. Repito, é uma felicidade ter o Wesley aqui conosco. E aí Marcos Braz também falou sobre a situação, ele falou, Flamengo não perdeu essa negociação.
Agora eu vou falar da parte esportiva. Vou falar do jogador. Tanto foi criticado em relação a precisar de lateral, vem a Atalanta, vem time da Inglaterra, vem time da França, e todo mundo enxerga em Wesley um bom jogador. O único que não acha são as pessoas aqui em relação ao Brasil. Os profissionais lá querem o jogador, e os amadores aqui não. Acho que as coisas estão muito ácidas. Ele está querendo dizer que todo mundo quer o Wesley, só a torcida do Flamengo que não, porque a torcida do Flamengo critica muito o Wesley, a verdade é essa. Tem motivo, tá? O Wesley também não é cracaço com a camisa do Flamengo, não. Eu acho que tem um potencial muito bom. Tanto é que vários clubes da Europa querem. Mas querem, sabe por quê? Vamos ser bem sinceros. Eles vão comprar, por exemplo, a Atalanta ia comprar por 20 milhões de euros, seria a operação. Se ele faz 10 partidas boas com a camisa da Atalanta, a Atalanta consegue vender esse jogador por, sei lá, 35 milhões de euros. Lá na Europa é assim que eles fazem. Por isso que eles querem o Wesley. É pelo potencial que ele tem agora, pela idade dele. Mas se o Wesley jogar o que ele joga hoje, e se ele tivesse 25 anos, ninguém da Europa ia querer ele. Ponto e acabou, essa é a verdade. E aí, Marcos Braz também foi questionado sobre o Alcaraz, Carlos Alcaraz. As negociações estão em curso, tem várias negociações, como colocar ou não um jogador nessa operação. Eu entendo a sua pergunta, mas é uma negociação que está em curso. O Flamengo entende que é um jogador que vai nos ajudar muito. E aí o Marcos Braz também foi questionado sobre Fabrício Bruno, a possibilidade de Fabrício Bruno ser vendido. Ele disse, a questão do Fabrício Bruno é uma questão que a proposta ainda não chegou. Chegou em um primeiro momento, precisou fazer um ajuste normal, dentro do que é sempre feito nas negociações, passamos os ajustes já tem bastante tempo. Ao que eu tive acesso pela imprensa, esse clube, que no caso é o Rennes, foi na direção de outro jogador. Não sei se isso mudou ou se já resolveu. Eu tenho a informação e eu já falei isso aqui para vocês. O empresário veio e falou, o Rennes topa isso aqui. Aí o Flamengo, beleza, a gente topa vender por esse valor. Manda a proposta. E até agora a proposta não chegou. No caso do Fabrício Bruno, gente, o Flamengo não tem culpa. Quem está reclamando da postura do Flamengo, o Flamengo não tem culpa. A verdade é essa. O Flamengo não tem culpa. O Flamengo topa. Mas, pô, o empresário que falou com o Flamengo tem que trazer o papel timbrado também. E aí, estava tudo encaminhado, apalavrado, na verdade, mas o Flamengo, de fato, precisa do papel, do documento do Rennes para finalizar a venda de Fabrício Bruno. E o Bruno Spindel também falou sobre investimento. Ele falou sobre o Botafogo, que é hoje o principal time do futebol brasileiro, pelo menos, na minha opinião, é o que melhor joga nesse momento. E ele falou, a gente estima que o Botafogo investiu quase 600 milhões esse ano. O Flamengo foi cerca de 190 milhões. A gente divulga no balanço o custo total, incluindo impostos e comissões. O Flamengo não tem a maior folha salarial e nem o maior investimento. Isso não é uma reclamação. Eu estou apenas informando. E ele prosseguiu aqui. Repito, o Flamengo não é a maior folha salarial nem o maior investimento. A folha do Botafogo com certeza é maior que a do Flamengo. Aqui o nível de pressão é diferente. E isso que nos motiva. Aqui, quando ganha, é diferente também. Vocês viram agora a emoção do Michael aqui falando sobre o retorno ao Flamengo. E ele, na minha opinião, ele dá uma cutucada no Botafogo, né? É o meu entendimento. Ele não deixa isso explícito, mas ele dá uma cutucada no Botafogo quando ele fala que o Flamengo divulga tudo em balanço, tudo bem explicado, inclusive impostos e comissões. Ele está cutucando o Botafogo na minha visão. E, pessoal, sobre o Tite, o Flamengo atualizou a situação clínica dele. Para quem não sabe, o Tite acabou tendo um problema de arritmia, foi parar no hospital, fez exame, está nesse momento no hospital, mas, graças a Deus, está tudo bem com o Tite, pelo menos foi o comunicado do Flamengo. O Flamengo atualizou a situação de Tite dizendo o seguinte: a fibrilação atrial sofrida pelo técnico Tite foi revertida com os medicamentos. Não há procedimento cirúrgico agendado. O treinador segue em tratamento e realizando exames. Permanecerá internado ao menos até amanhã, no caso, sábado. E aí o Braz foi questionado sobre a possibilidade de Tite comandar o Flamengo diante do Bragantino, nesse domingo no Maracanã, 8 horas da noite. E o Marcos Braz respondeu que isso é muito pouco provável, tá bom? Que dificilmente o Tite estará à disposição. E galera, informação rápida, você já deve ter visto, do Flamengo, Gerson e Pedro foram convocados
pelo técnico Dorival Júnior para jogos nas eliminatórias da Copa do Mundo. Eu acho que são convocações de verdade super merecidas, feliz demais pelos dois jogadores. Gerson e Pedro estão jogando muita bola. O que Gerson está jogando é absurdo, absurdo. Inclusive ontem ele foi um guerreiraço em campo, mesmo com muitos problemas físicos por conta da altitude e também por conta de dores musculares. O cara ficou em campo, deu a vida em campo, e o Pedro nem se fala, né? É matador demais, tem o cheiro do gol, a verdade é essa, está fazendo muito gol, e ele já era para ter sido convocado para a Copa América, pelo menos é a minha opinião. Bom para o Flamengo que não foi, péssimo para o jogador que não foi, péssimo também para a seleção brasileira, que não tinha um jogador do nível dele à disposição durante a Copa América. Para finalizar nosso vídeo, galera, Gonzalo Plata, ninguém questionou Marcos Braz e Bruno Spindel na coletiva sobre Gonzalo Plata, e nós apuramos. Na verdade, os colegas do GE soltaram primeiro e nós confirmamos que o Flamengo já tem valores e tempo de contrato acertado, e agora está correndo para ter Gonzalo Plata já nesse fim de semana aqui no Rio de Janeiro. Um dos últimos ajustes com o Al Sadd, lá o clube que ele está atualmente no mundo árabe, fez o rubro-negro subir a oferta para 3.650 milhões de dólares, tá? Que dá em torno de 22,5 milhões de reais por 30% dos direitos econômicos do atacante. O Flamengo comprando 30%. E o contrato seria até dezembro de 2028. Então o Flamengo quer comprar assim, um percentual baixo do jogador, mas quer ter o jogador. Vê, mas como que funciona isso? Ele é dono de 30%, mas ele pode ter o jogador, sim. Porque o Flamengo compraria 30% dos direitos econômicos dele, 70% ficaria com o Al Sadd, mas o Flamengo seria dono de 100% dos direitos federativos. Direito federativo é diferente de direito econômico, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, por isso que mesmo comprando 30% dos direitos econômicos, o Flamengo poderia ter o jogador, porque compraria 100% dos direitos federativos do jogador. E o Flamengo está correndo para oficializar o jogador e ter o Gonzalo Plata, atacante equatoriano, contra o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. Para isso, o clube precisa inscrever o atleta no bid até terça-feira. Lembrando, o Michael já está no bid, pode jogar contra o Red Bull Bragantino, esqueci de mencionar isso. Ele também será inscrito na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o jogador pode ser inscrito até o dia 9 de setembro. Isso precisa ser dito também. E agora o Flamengo correndo aí contra o tempo para ter o Gonzalo Plata, atacante equatoriano de 23 anos. E aí, pessoal, gostaram das informações? Espero que sim. Gostaram da minha opinião? Também espero que sim. Também, se não gostou, se não concorda, pode comentar aí, fique à vontade. Lembrando que aqui estamos em uma democracia. Marcos, Bruno, boa tarde. Eu queria que vocês, se pudessem esclarecer como é que ficou essa situação do Wesley, né? Ele deveria estar lá na segunda-feira, foi um pedido do Atalanta, o Flamengo decidiu que não. Enfim, a negociação realmente acabou. Tem outras situações para o Wesley. E também como é que está a cabeça dele. Ele se lesionou, ficou de fora do jogo. A gente soube uma matéria, se não me engano, do pessoal do GE, de uma bronca que ele levou do Tite, enfim. Mentira. Essa matéria é mentirosa. A gente acolheu super bem o Wesley aqui, quando aconteceu a questão da Atalanta. Primeiro, são coisas que acontecem no futebol. É corriqueiro das negociações avançarem, às vezes elas caem. O Wesley é um jogador que esportivamente a gente confia muito, como, por exemplo, aconteceu há pouco tempo com o Fabrício Bruno, e a gente confia demais. O Fabrício Bruno, um atleta de seleção. O Wesley, a gente tem uma convicção plena que ele vai ser o lateral da seleção brasileira em breve. Aconteceu com o Fabrício, aconteceu com ele. A gente fica e vê como um reforço esportivo os dois estarem aqui conosco. É óbvio que às vezes as questões financeiras pesam numa transferência, mas esportivamente os dois estarem aqui conosco reforça demais o elenco. Não teve bronca no Wesley, pelo contrário, ele foi muito bem acolhido aqui pelo Marcos, por mim, pelo Tite. Teve uma conversa muito franca e acolhedora com ele depois que ocorreu
a questão da Atalanta ter desistido do negócio. Havia uma série de outros grandes clubes europeus interessados no Wesley, inclusive um que é público, que fez proposta, queria muito o Wesley. A gente renovou o contrato dele até dezembro de 2028, se eu não me engano, e a gente está aqui para ajudar ele, conta com ele, é um reforço enorme ele continuar aqui, acolhemos ele. É óbvio que nesse processo de negociação tem uma decisão também que é do jogador, e ele começa a se planejar, e quando isso volta atrás é algo que ele tem que saber lidar. Ele sempre gostou muito do Flamengo, é feliz aqui, ele é grato, reconhece as oportunidades, como o próprio Michael falou, né, que o Flamengo ofereceu para a vida dele, esportiva. A gente renovou o contrato dele, acredita muito nele, e a gente procurou acolher o Wesley quando ocorreu. Foi uma conversa muito franca, acolhedora. A gente vai ajudar o Wesley no que ele precisar para ele poder voltar a performar, tá tranquilo aqui. Do ponto de vista da comissão técnica, o Tite reforçou para ele que conta muito com ele. Mesma coisa que eu estou falando aqui, que ele é um reforço para a equipe, está conosco, que inclusive ele falou na própria coletiva de imprensa. O pessoal do Manchester United até ligou para o Tite para saber dele sobre questões esportivas, e ele deu as melhores referências possíveis para vocês terem noção do tipo de clube que observa e se interessa pelo Wesley. E a mesma coisa que ele sempre falou, que conta muito com ele, para ele seguir no trabalho, seguir focado, que ele vai ajudar a gente demais para estar com a cabeça aqui no que interessa para todos nós, que são as lutas pelos títulos. Então essa matéria é mentirosa, não teve bronca do Tite no Wesley, pelo contrário. O que tem com todos os atletas ali é normal, são sempre questões de evolução, do atleta melhorar, e que ele faz com todos. Mas sobre esse aspecto foi uma conversa acolhedora, e de ter o Wesley, é uma felicidade ter o Wesley aqui de novo conosco, de forma continuada. Eu tenho certeza que ele vai ajudar muito o Flamengo na briga pelas 3 competições. O Flamengo viveu momentos de tensão nesta semana, mas as últimas notícias trazem um alívio para a nação rubro-negra. O técnico Tite, que passou mal na altitude de La Paz após o jogo contra o Bolívar, está se recuperando bem. O problema de arritmia cardíaca foi controlado com medicamentos, afastando a necessidade de cirurgia no momento. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, atualizou a situação durante a coletiva de apresentação do atacante Michael. Segundo Landim, Tite está sob observação e a expectativa é de que ele possa retornar às atividades em breve. Assim que a delegação chegou ao Rio de Janeiro, na manhã de sexta-feira, após garantir a classificação para as quartas de final da Libertadores, Tite foi internado em um hospital na zona sul da cidade para exames mais detalhados. Apesar da melhora, sua presença no jogo de domingo, contra o Bragantino, no Maracanã, ainda é incerta. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, confirmou que é provável que Tite não esteja à beira do campo nesta partida. A altitude de La Paz, que fica a 3.650 metros acima do nível do mar, foi apontada como um dos fatores que contribuiu para o mal-estar de Tite. Após a entrevista coletiva, ele relatou dores no peito, palpitações e dificuldade para respirar. A equipe médica do Flamengo, liderada pelo cardiologista Fernando Bassan, agiu rapidamente, administrando medicação venosa no próprio vestiário. A situação foi controlada, e Tite pôde viajar de volta ao Rio sob monitoramento constante. Durante a manhã de sexta-feira, Tite passou por uma série de exames que diagnosticaram uma fibrilação atrial, um tipo de arritmia cardíaca. Inicialmente, considerou-se a possibilidade de uma intervenção cirúrgica chamada ablação, mas os resultados dos exames mostraram que a medicação estava sendo eficaz na reversão da arritmia. Tite continuará internado pelo menos pelas próximas 24 horas para observação, e novas avaliações serão feitas dia a dia para determinar a sua alta. Em comunicado oficial, o Flamengo informou que não há cirurgia agendada e que Tite seguirá realizando exames e recebendo tratamento. Caso o treinador não possa comandar a equipe contra o Bragantino, o Flamengo tem 2 opções: Kleber Xavier e Matheus Bacci, ambos da comissão técnica de Tite. O rubro-negro, atualmente, ocupa a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, e espera contar com a recuperação completa do seu comandante para seguir firme na busca por títulos nesta temporada.